perguntas e é hora da gente voltar a abordar esse tema do olhar do outro sobre o corpo da mulher, que muitas vezes incomoda, mexe com a nossa autoestima e faz a gente até ficar triste. Vamos ver qual é a partilha que a nossa telespectadora mandou pra gente. Meu ex-marido é gordo, barrigudo, vivia falando que eu estava muito gorda. Quando eu colocava uma roupa, ele dizia, cadê o baixa-bucho, que é a cinta? Isso foi me irritando e simplesmente o deixei. E olha quem tá falando, né, Jana? Ainda tem esse agravante, né? Sim, aquilo que a gente falou, como é diferente a construção do gênero masculino para feminino. Que bom que as pessoas estão percebendo que não precisa mais se encaixar em determinado padrão, né, Fernandinha? Então, parabéns que você percebeu que isso estava irritando e que ele, em vez de estar se importando com a vida dele e com a barriga dele, com a gordura dele, ele estava querendo que você fizesse alguma coisa. E aí é sua escolha, o que é que você quer fazer com isso? E ela fez uma coisa, deixou ele, né? Pronto, tá resolvido, tá feliz agora, tá tudo certo. Boa tarde, sou casada há 9 anos e o meu marido fica me chamando de janelão, porque falta um dente na frente. Aí machuca muito, porque vem da pessoa que eu amo e ele fica botando muito apelido em mim. Aí cabe uma pergunta, né, Jana? Já contou pra ele que isso machuca? Já contei, Jana? Isso. É importante sempre a gente dizer qual é a sensação, como nós nos sentimos diante de determinado fato. Então, se você entende que isso não tá bom pra você, talvez, na perspectiva dele, isso seja uma brincadeira. Mas brincadeira, ela só existe quando não está incomodando ninguém, onde as duas partes estão consentindo aquela brincadeira. Então, a primeira coisa que você precisa falar para ele é a tua sensação, é isso que está te incomodando, que não é bom, que não está sendo produtivo e que isso está gerando em você sentimentos como tristeza, mágoa, raiva, angústia, para que ele possa entender. Depois disso, você pode avaliar como é que vai ficar o comportamento dele. Não é? Porque às vezes o outro não sabe que aquilo está incomodando e você, para não dar aquela história, né? Você diz assim, entra na brincadeira, faz de conta ali, mas você está sentindo. Então, se está sentindo, nada mais justo de contar para ele. Isso. E até o momento de dizer isso, precisa ser ensaiado, né, Jana? A hora certa, com assertividade, sim, trazendo aí, a gente tá falando de emoção, da tua emoção, e não colocar ele numa situação também de ameaça, né? De tentar fazer com que ele seja reativo. Então, fala do que você tá sentindo e não acusando, olha, você é isso, você tá fazendo isso comigo, você... Não, eu me sinto assim, eu me sinto triste quando você se comporta desse jeito. Sempre falar em relação a comportamento. Uma telespectadora traz o relato de como que ela vivenciou, influenciou e está influenciando nas decisões atuais. Ela passou 20 anos casada e sempre ouvia do marido chamando ela de gorda, de macaca, porque ela é preta, e dizia que os meus seios pareciam mamão macho. Faz 4 anos que eles estão divorciados e hoje ela disse que não quer mais se relacionar com ninguém por trauma. Ou seja, ela traz uma situação que ela vivenciou para o presente. Precisamos lembrar que as pessoas são diferentes, né, Jana? E o que ela está dizendo é que foram 20 anos de uma alienação, sim, Fernandinha. Então, essa pessoa fez com que ela acreditasse que tudo aquilo que ela dizia, que essa pessoa dizia, era verdade. Então, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa construir uma nova identidade para ela. Você precisa começar a prestar atenção em quem você é de verdade, sim, né? E começar a fazer essa construção individual. Não é fácil, mas veja, ele quis que você acreditasse nisso e provavelmente ele te manipulava usando todo esse discurso. Não sei se tem a ver com ciúme, com insegurança dele próprio, não sei o que dizia a respeito. Mas você precisa entender que agora que você está só, que você está livre, que não há mais essa manipulação, esse jeito de usar, te deixando de forma vexatória, triste, de maneira pejorativa, faz uma nova construção para que você possa se sentir bem e construir uma nova relação, sim, né? Porque as pessoas, como Fernandinha disse, são diferentes. Então, agora, a partir disso, começa a avaliar o que é que você quer fazer. Esse relato já é o contrário.
tive uma linda história de amor, acabou em 2019 e em 2021 nós voltamos, nós morávamos em estados diferentes. Eu estava mais gordinha, em junho sofri um acidente e ele acabou alegando que o amor acabou porque eu estava mais zoada, mais gorda e a química acabou. Desde então, me sinto um lixo. Então você vê, ele usou o argumento do corpo dela para terminar uma relação que a química teria acabado. E isso trouxe para ela uma sensação de inferioridade, né, Jana? E o que é que a gente precisa entender desse relato, né? Não sei o que aconteceu nessa história do acidente, ou se ela voltou ao corpo de antes, ter cuidado para esses pequenos detalhes, para avaliar o que é que está acontecendo nessa relação. Se é atração física, se ficaram separados e viram que a atração física era muito superficial e o que valia mesmo era o amor, é o estar junto, é aquelas outras coisas que a gente viu aqui no primeiro bloco, que as pessoas realmente elas mudam e que em tempo de pandemia, quem não arrumou uma muleta, às vezes a alimentação, às vezes outras questões para tentar passar por esse período da forma minimizar dano, né, Fernandinha? Foi tão difícil e aí a gente precisa entender o que fez voltar, porque talvez a distância abriu o entendimento que não tinha a ver com o corpo, mas sim com o desejo de estar junto, independente de qualquer coisa. Para encerrar, eu queria trazer esse relato sobre maternidade, porque a gente sabe o quanto a mulher sofre, sobretudo se ela tinha um corpo do padrão que a gente encontra hoje como estabelecido. E a gente não está dizendo que isso é o certo, mas a gente sabe que isso é uma verdade que acontece e que algo mudou. Essa telespectadora comenta que é casada há 4 anos e é mãe há 2, então o filhinho tem 2 anos, ou a filhinha. Depois da maternidade, ela diz que perdeu totalmente a autoestima. Sempre pensa que o marido olha para outras mulheres. É normal? Aí a gente precisa entender esse pensar, né, Diana? Se é baseado em evidência, se é porque ela não está bem com ela mesma, né, Jana? Quando ela fala de perder a autoestima, Fernandinha, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é que tudo começa por aqui. Então, a tua cabeça não tá bem, você precisa racionalizar algumas coisas. As mulheres, quando elas passam pela maternidade, sempre há uma certa diferença, muda algumas características do corpo. Mas o que é que a gente precisa entender, moça? Isso é comum da maternidade. Então, se você passa por isso, qualquer pessoa que teve filho, sendo famoso ou não famoso, também passa. Inclusive por essas inseguranças. Daí a você pensar que o teu marido está olhando para as outras pessoas, aí a gente precisa avaliar se isso não tem a ver com a tua emoção. A insegurança pode estar gerando o teu ciúme. Então, são coisas diferentes. E qual é a estratégia para modificar isso, né, Jana? O que fazer a partir de agora? Se sofre com essa sensação, com esse sentimento, né? Isso. O que é que a gente precisa? Quando a gente fala de mudança, a emoção, ela não vai acabar de um dia para a noite, sabe, Fernandinha? Mas o comportamento vai. Então, o que é que ela está sentindo de comportamento que ela poderia fazer para melhorar isso? Eu quero melhorar alguma coisa. Eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer uma caminhada, eu quero melhorar minha alimentação. Se é algo que ela entende que quer fazer para melhorar. Ou se ela diz, não, eu já estou fazendo tudo isso, mas mesmo assim eu não consigo. E aí a gente precisa que você reavalie seus pensamentos, porque está na tua cabeça e não na tua imagem. Janaína GFW nas redes sociais. Vai ter postagem sobre o tema? Já tem postagem sobre o tema. Ela é demais. E eu quero dizer uma coisa, Fernandinha, eu quero agradecer o carinho. A gente tava falando de crítica, e aí quando você percebe aqui, né, as pessoas te elogiando, achando bom, dizendo isso, aí, dizendo que você é a paz. Olha que maravilha. Coisa boa, que né? elogio. Achei tão incrível isso. Doutora Janaína é minha paz das segundas-feiras. Que coisa boa. Eu quero mandar um beijo pra Cleonice, que ela mandou pra você, pra Magali e pra Desirê. Um abraço através do meu Instagram. Pronto. Olha aí. Recebido, Cleonice. Janaína tá nas redes sociais, vai lá seguir Janaína. Só tem conteúdo pra melhorar os pensamentos, os comportamentos e avaliar muita coisa, tá? Esse é um feed que merece ser seguido. @JanaínaGFW. Beijo, sua maravilhosa. Até semana que vem. Até semana que vem. Ei, me conta aí, como é que tá o teu ventilador na tua casa?